vacina obrigatória. Cantar pelo mar para casa, Edson, Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre a revolta da vacina. O Brasil viveu uma intensa transformação depois do estabelecimento da República, em 1889. Embora a Revolução tenha ocorrido apenas em 1930, os anos que a antecederam foram repletos de mudanças e conflitos a nível nacional, seguindo também o que ocorria fora do Brasil. Uma dessas ocasiões é a Revolta da Vacina, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1904. Para resolver os problemas que assolavam o Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro da época, Rodrigues Alves, chamou Oswaldo Cruz, que acabara de se formar na França na área de medicina, para propor soluções para os problemas que o Rio de Janeiro enfrentava na área da saúde. Eram basicamente 3 doenças que predominavam e abalavam a vida dos cariocas: a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. No que se refere à primeira doença, a febre amarela, se descobriu que quem transmitia o vírus dela era um mosquito, que atualmente é muito conhecido pelos brasileiros, o Aedes aegypti. Para resolver a situação, Oswaldo Cruz propôs a fiscalização de residências e lugares que podiam fazer a proliferação do mosquito, criando para isso as brigadas sanitárias, popularmente conhecidas como as brigadas mata-mosquito. Em relação à peste bubônica, a mesma dos tempos medievais europeus e que ironicamente chegou ao Novo Mundo, era transmitida pela pulga do rato. Assim começou no Rio de Janeiro uma verdadeira caça aos ratos, com o governo municipal oferecendo até mesmo recompensas para quem entregassem os ratos. Houve quem se aproveitasse da situação e, um jeitinho bem brasileiro, acabasse criando ratos para poder lucrar com a situação. De certa forma, o problema que envolvia essas duas doenças foi amenizado. A questão em si, que gera o estopim da revolta da vacina, são as medidas tomadas em relação à varíola. A varíola é um vírus que se originou inicialmente na África e depois acabou se espalhando pelo mundo, chegando até o Brasil. Para resolver a situação que assolava o país, e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, que já tinha conhecimento sobre a doença e que sabia que a mesma poderia ser combatida injetando por via de vacina o próprio vírus da varíola bovina no corpo humano, propôs ao governo do Rio de Janeiro fazer a imediata vacinação da população contra a doença. Essa medida foi acatada pelo governo no dia 31 de outubro de 1904 e efetivada no dia 9 de novembro do mesmo ano. Assim, se estabeleceu a vacinação obrigatória contra a varíola, sem nem ao menos divulgá-la ou explicá-la à população. Os agentes de saúde que foram encarregados de aplicar a vacina tinham o direito de invadir as residências e aplicar, mesmo que a força, a vacina nas pessoas. Isso fez com que os moradores do Rio se sentissem bestializados com a situação, usando uma expressão que remete à época da proclamação da República, e acabou gerando uma grande revolta na população, pois além de estarem recebendo uma vacina que desconheciam, que temiam poder ser algum antídoto para exterminar os pobres, e que ao mesmo tempo era injetada de forma muito diferente da atual, com uso de estiletes e técnicas rudimentares, ainda tinham suas casas invadidas. Essa invasão gerou um grande desconforto na população, principalmente entre os homens, que temiam ter suas casas invadidas com sua mulher e filhos enquanto o mesmo estivesse no trabalho. Essa vacinação obrigatória foi o estopim da revolta populacional que já se estendia por um bom tempo. Não foi somente o fato da vacina que irritava a população, outras questões também influenciavam essa revolta geral. Primeiramente, a cidade do Rio de Janeiro era a capital da recente República Brasileira, porém sua infraestrutura estava ainda nos moldes coloniais. O porto do Rio de Janeiro, um dos principais pontos de exportação do país, era muito pequeno e limitado. As ruas da cidade eram muito estreitas e dificultavam a passagem, principalmente dessas mercadorias. Além disso, a estética da cidade, que além de capital era o cartão postal do país, estava muito feia. Dessa forma, o então governo do Rio de Janeiro resolveu fazer uma reforma de ampliação e modernização da cidade, ao modelo europeu. O porto teve sua capacidade aumentada e modernizada, e a Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, foi criada no centro da cidade, servindo de vitrine para a cidade e para o Brasil, além de outras construções. O que acontece é que, para serem feitas essas mudanças, mais de 2.000 casas e cortiços foram demolidos, fazendo com que essa população que vivia nessa região se deslocasse para as periferias da cidade, formando o que hoje conhecemos como as favelas brasileiras.
Essa parcela populacional já sofria diversos problemas, como a pobreza, o desemprego e a falta de saneamento e de educação pública. Agora se somavam ao fato de terem residências destruídas pelo Estado, gerando assim um grande descontentamento da população. Muitas pessoas, principalmente da classe mais pobre brasileira, em especial os negros, sofriam com a falta de empregos, tendo que se virar da forma como podiam, com trabalhos temporários no porto da cidade ou até mesmo trabalhando com a prostituição e a arte do roubo. A população negra era super marginalizada pelo governo e pela sociedade. Essa grande parcela brasileira sofria por não ter uma educação pública, viver em péssimas condições e ter seus grupos, como, por exemplo, as associações, proibidas pelo Estado, que haviam como aglomerações perigosas. Outra questão que estava sendo discutida entre algumas parcelas populacionais era de derrubar a então oligarquia cafeeira que estava no poder desde o estabelecimento da República. Essa ideia era difundida principalmente entre a parcela dos militares. O destaque vai para a Escola Militar da Praia Vermelha, que se localizava no Rio de Janeiro e que tinha uma linha de pensamento associada ao positivismo e à figura de Benjamin Constant. Dessa forma, muitos militares se aproveitaram do então contexto da revolta da vacina para se levantar contra o governo brasileiro. A revolta se estabeleceu de fato nos dias 14 e 15 de novembro de 1904, mesmo a vacinação obrigatória contra a doença ter sido suspensa pelo governo no dia 11. Durante essa semana, houve na cidade do Rio de Janeiro uma série de conflitos entre a população e órgãos estatais, trocas de tiro, barricadas, incêndios, vandalização de estruturas públicas, uma verdadeira guerra civil. Se destacam nesse movimento o levante de grupos negros e dos chamados capoeiristas, que acabaram até mesmo matando policiais. Não apenas pobres participaram da revolta, pessoas contrárias ao governo e suas medidas também participaram, como por exemplo, uma parte do Exército Nacional. A situação foi acalmada por volta do dia 20 do mesmo mês, sendo que todos saíram perdendo. A soma desses eventos que desencadearam na revolta da vacina foi de 110 feridos, 30 mortos e 945 pessoas presas, das quais 461 foram deportadas para o estado do Acre, a Sibéria brasileira. O levante contra o governo em nada sucedeu, continuando no poder a velha estrutura oligárquica cafeeira, e ao mesmo tempo a vacinação foi fracassada, sendo deixada de ser obrigatória. Como definiu José Murilo de Carvalho, epítome dos movimentos de massa da época, a revolta da vacina mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular, mostrando como em uma situação delicada, governo e sociedade andavam em direções contrárias. No que condiz a questão propriamente da varíola, uma nova epidemia da doença aconteceu em 1908, deixando mais de 6.000 mortes. Foi a partir daí, depois de sofrer com as consequências e fazendo uma maior divulgação e conscientização sobre a doença e a vacina, que a varíola começou a ser combatida no Brasil, tendo sido erradicada, embora de forma tardia, na década de 1970. Vimos na aula de hoje como ocorreu a revolta da vacina de 1904 no Brasil. Observamos que o Brasil daquele período, em especial o Rio de Janeiro, estava muito atrasado em relação às questões sanitárias e dessa forma muitas doenças assolavam a população brasileira. Observamos também como foi combatida as doenças e também como as atitudes do governo foram compreendidas e aceitas pela população. Além disso, compreendemos que não era apenas por conta da vacina que a população estava irritada, e sim por vários outros motivos, que atingiam também outras classes sociais brasileiras. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima!